Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre Isaac Newton. Isaac Newton é considerado um dos gênios da física, cujas teorias contribuíram para o conhecimento da mecânica, óptica e gravidade. Um dos principais físicos matemáticos, filósofos e alquimistas da história, Isaac Newton deixou estudos e teorias que são utilizados até hoje no mundo todo. Suas obras são referências fundamentais para o estudo da matemática e da física. Entre suas principais teorias estão a lei da gravitação universal e as famosas leis de Newton. A vida e história de Isaac Newton. Isaac Newton nasceu na vila Woolsthorpe by Colsterworth, localizada em Lincolnshire, na Inglaterra, em 25 de dezembro de 1642, de acordo com o calendário juliano que era usado na época pelo calendário gregoriano, mais utilizado nos dias de hoje. Data-se seu nascimento em 4 de janeiro de 1643. Isaac Newton é filho de Hannah Ayscough Newton e não chegou a conhecer seu pai, que faleceu meses antes de seu nascimento, mas herdou o nome dele. A família de Newton tinha uma situação financeira considerada estável e vivia de atividade rural na fazenda deles. Quando Newton tinha 3 anos de idade, sua mãe casou-se novamente com um reverendo chamado Barnabas Smith e foi morar com um novo marido em North Witham, outra vila localizada em Lincolnshire. Com isso, Newton foi deixado para ser criado pelos avós. 7 anos depois, seu padrasto morreu e sua mãe voltou para a fazenda levando mais 3 filhos, Mary, Benjamin e Hannah. Na época, Newton já tinha 10 anos e não tinha muitos laços afetivos com a família. Desde a infância, ele foi considerado como um garoto solitário, característica que carregou por sua vida. Além da propriedade herdada pelo pai, Newton havia recebido outra como dote de Barnabas Smith. Quando se casou com sua mãe na época, era costume que os jovens crescessem aprendendo a trabalhar com os negócios familiares. Mas desde cedo, Isaac não demonstrava talento ou interesse em cuidar das fazendas. Estudos. Aos 12 anos, Newton foi para Grantham, onde ingressou na King's School. Para poder estudar, ele precisou mudar-se para a vila e alugar um quarto. Newton conseguiu alojar-se na casa de um farmacêutico, o Sr. Clark, com quem aprendeu muito. No período escolar, Newton não era considerado um dos melhores alunos da turma, mas um episódio mudou a situação após ter levado um chute de um garoto na escola. Ele desafiou para continuar a luta do lado de fora da instituição. Após essa situação, que resultou na agressão de Newton ao adversário, ele decidiu mudar de vida e estudar para ser o melhor em que tudo fizesse. Entre os talentos que desenvolveu estava a produção de objetos de madeira. Fazia os desenhos deles e assim construíra moinhos de vento, mobílias e até mesmo um carrinho com 4 rodas movido por uma manivela. Aos 18 anos, Newton foi aceito no Trinity College, em Cambridge. À época, somente jovens de famílias muito ricas estavam no local. E Newton, mesmo vindo de uma família bem estruturada financeiramente, ainda era considerado um estudante pobre, teve que assumir a posição de subzar, um estudante de nível mais baixo. Com isso, ele trabalhava assumindo refeições, limpando as acomodações de outros estudantes e coisas do tipo para manter seus estudos. Esse fator também contribuiu para que ele continuasse sendo uma pessoa solitária e isolada, não chegando a fazer amizades relevantes nessa época. Passados alguns anos, ele conseguiu uma bolsa de estudos na renomada Universidade de Cambridge. Nessa época, ele passou a ser admirado por professores, principalmente por Isaac Barrow, que ocupava a cátedra lucasiana, cadeira do professor de matemática. Com a bolsa de estudos e a ajuda financeira que lhe era dada, como um dos benefícios, aos 22 anos ele formou-se em humanidades. No entanto, mesmo assim, sempre mostrou uma mente inquieta e interessada por diversos saberes, o que fez com que ele continuasse com seus estudos em outra área. Isolamento e a lenda da maçã. A Inglaterra sofreu com a peste negra em meados de 1660. Com isso, a Universidade de Cambridge foi fechada e Newton voltou para Woolsthorpe. O período foi considerado muito produtivo para seus estudos. Nessa época, ele realizou anotações diversas com informações sobre óptica, mecânica e gravitação.